Sim, irmãos, estamos chegando ao sexto vídeo, né? E estamos no quinto e último laço, que é o laço das más influências, né? Nós já lemos evite os companheiros maus. Agora vamos ver evite pessoas iracundas, né? O que é uma pessoa iracunda, né? Uma pessoa iracunda é uma pessoa possessa, furiosa, raivosa, né? Pessoas agitadas, que se apavora com qualquer coisa, que se irrita, né? Se irrita por qualquer negócio. Então veja o que diz a lição: evite pessoas iracundas. Identifique pessoas que vivem reclamando, reivindicando e brigando por seus direitos, que murmuram contra tudo e contra todos, que não controlam sua ira. Esse tipo de companhia, né, de amizade é perigoso demais. E explodem facilmente, que se rebelam contra as autoridades. Olha aí, pessoas que se rebelam contra autoridades. Isso não acontece só lá fora não, às vezes dentro da própria igreja, né? Pessoas que não obedecem às normas, às orientações, né, da sua liderança, se rebelam contra autoridades e se juntam a grupos, né, a grupos para tentar fazer embate diante das decisões que as lideranças tomam. Isso tem acontecido por aí afora. Temos que ter muito cuidado, porque essas coisas têm chegado até mesmo na igreja. Pessoas que não têm a humildade, a sensibilidade de olhar para a Bíblia e dizer que todas as autoridades precisam ser respeitadas. E às vezes existe gente assim, que gosta de desobedecer às ordens. E essas pessoas, elas estão trabalhando contra o Evangelho. Porque quem trabalha a favor do Evangelho, da obra de Deus, elas procuram obedecer às suas autoridades, às autoridades, né, a liderança da sua igreja. Isso é importante, mas temos que ter muito cuidado, porque existe gente assim, infelizmente. E segundo Provérbios, o iracundo é muito perigoso. Aqueles que se associam com ele podem tornar-se suas vítimas e podem tornar-se iguais a ele. Olha para aí, que coisa terrível, né? O iracundo, aquele que é desobediente à autoridade, você se juntar a esse tipo de gente, você vai terminar afundando igual com aquela pessoa. Mas não porque nós queremos, é porque Deus, ele pesa a mão sobre aqueles que são desobedientes. Ora, se você é uma pessoa que não obedece à sua liderança que você vê, como você pode obedecer a Deus, né? É uma hipocrisia um negócio desse. Então temos que obedecer à liderança, né? Por mais que às vezes a gente não goste de certas coisas, mas foi a liderança que determinou. E a liderança vai ter que responder perante o Senhor se ela estiver errada, né? Mas geralmente a liderança procura fazer aquilo que é melhor para a obra de Deus. E nós, como membros, como irmãos, servos de Deus, precisamos obedecer a essas autoridades, né? Evite pessoas cuja conversa é podre. Veja que coisa, né? Evite a conversa cuja pessoa é podre. Ao manter amizades com pessoas cujo vocabulário manifesta toda a malícia do seu coração, você corre o risco de adotar o mesmo padrão, trazendo angústias para você e para aqueles que o ouvem, né? Isso tem uma palavra do apóstolo Paulo aqui em Efésios 4:29, né? Vamos ver o que é que diz Efésios 4:29. São palavras do apóstolo Paulo, né? Efésios 4:29. Ele diz assim, ele faz a exortação à santidade, né? Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Então,
é importante a gente ter cuidado com pessoas que, quando você conversa, a conversa dela, né, é sempre de estar com alguma malícia, com alguma maldade, é falando mal de alguém, sempre acusando os outros, não procura orar pelas pessoas que têm suas fraquezas, né? E muitas vezes temos que ter cuidado porque essas pessoas ela terminam fazendo com que a gente comungue e haja da mesma maneira que elas. Você não ouve uma palavra motivadora, né? Uma palavra que eleve, mas sempre uma palavra de acusação, de querer falar mal, né, dos outros. Fuja desse tipo de gente. Se nós não tivermos cuidado, até na igreja existe esse tipo de pessoa, né? E a gente tem que fugir dela. O apóstolo Paulo disse que da nossa boca não deve sair outra coisa, senão ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, né? Você sabe, meu irmão, minha irmã, você tem maturidade, experiência suficiente para perceber quando uma pessoa que está do seu lado está com intenções maldosas contra outras. Seja quem for, seja para quem for, não importa. Dentro da igreja temos que olhar uns para os outros com amor, com perdão, né? Não olhar com intenção de derrubar ou de fazer alguma maldade, né? É claro, eu acredito que isso não deve existir na igreja, mas infelizmente existe. Você não vê, mas Deus vê e sabe. Essas coisas existem. E nós temos que fugir das pessoas cuja conversa dela é só maldosa, é só odiosa, é só revoltosa, é só murmuradora, né? Temos que ter cuidado com esse tipo de gente, porque pode contaminar a gente também, né? Irmãos, estamos chegando ao término. Valorize os princípios bíblicos para uma vida bem-aventurada, que redunde em glórias ao nome de Deus. Lembre-se de que os laços de Deus são laços de amor, de misericórdia, de graça e de bondade, que protegem todos aqueles que por eles são envolvidos. Louve-o pela proteção visível e invisível que ele lhe dá, né? Então aqui nós temos nesse final algumas orientações de como evitar os laços malignos, os laços maus. Primeiro, ele diz: dê atenção aos ensinos da sabedoria. Dedique-se em conhecer a Deus e as Escrituras, né? Então, Provérbios 13, 14, ele vai dizer isso, né? E a gente precisa ter cuidado para nos dedicar, porque é muito importante que a gente se dedique mais e mais à palavra do Senhor, né? Provérbios 13, versículo 14, ele vai nos dizer isso. Segunda orientação para evitar os laços maus. Confie no Senhor sem se preocupar com a opinião dos homens, né? Torne-se praticante da palavra em todas as áreas de sua vida. Porque existem pessoas que têm uma facilidade para convencer as outras, né? E às vezes a gente acredita mais nas pessoas do que na palavra de Deus. É terrível um negócio desse, né? Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não dar mais ouvido à palavra do homem do que à palavra de Deus, né? E tem pessoas que têm uma capacidade de influenciar, que você acredita como que aquilo que ela está dizendo é verdadeiro, é realmente correto. Mas vá para a Bíblia para você ver, aquilo ali não é a atitude correta. Tema ao Senhor, Provérbios 14, 27. Crie o hábito de falar com Deus. Aquele negócio de estar sempre em oração, não é? Você fala com Deus através da oração e Deus fala com você através da sua palavra. Evite o caminho mau. Valorize as atividades da sua igreja, né? Aquele negócio que tem pessoas que às vezes deixa de estar fazendo o trabalho da sua igreja para tentar fazer em outro lugar, né? Principalmente na hora que tem um culto, um trabalho da igreja, né? Então temos que ter cuidado nessas coisas.
Se tem uma atividade na igreja, eu tenho que me dedicar à igreja que eu sou membro, né? Eu tenho que dizimar, eu tenho que orar, eu tenho que ofertar à igreja que eu sou membro, né? Vamos orar encerrando? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta lição que o Senhor nos trouxe nesta manhã, para termos cuidado, para não cairmos nos laços malignos. Que esta lição possa ter trazido para nós conhecimento, maturidade, experiência, para não nos deixarmos levar pela influência que há das pessoas para tentar nos colocar em enrascada, em situação difícil. Obrigado pela vida dos irmãos que receberam essa lição e nos abençoa para que possamos, na próxima lição, continuar estudando e aprendendo do Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, dá-nos um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Um forte abraço. Até a próxima lição, em nome de Jesus.